Muito bem. Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui neste estudo na classe bíblica dos sábados, às 7 da manhã, estudando a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado especial, o nosso professor Coragem. Junte-se a nós para que possamos todos crescer em conhecimento. A Bíblia é o maior livro de conhecimento, mas é o único livro que transforma. Você pode ler todos os livros deste mundo. A transformação só virá através da Bíblia, porque o autor da Bíblia é que nos transforma. Os outros autores não nos transformam, dão-nos apenas conhecimento. Então vamos dar início aqui com louvor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celestial. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz, em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus.
Amém. Quem vai orar, quem está tocado pelo poder do Espírito Santo para poder nos levar em oração. Bom dia, bom dia. Bom Feliz dia, irmão sábado. Roger. Feliz sábado, meu filho. Leva-nos em Assim oração, oremos então. obrigada a presença do Espírito Santo. Também ora, Pai, para que os irmãos que receberam o link e que o poder do Espírito Santo esteja sobre eles. Amém? Amém. Oremos então. Querido Deus, querido Pai, primeiramente bom dia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de aqui estarmos neste teu santo dia de sábado, Senhor, neste estudo, com o nosso professor Coragem, Pai. Queremos pedir a presença do teu Santo Espírito, Pai, que ele possa recair sobre o nosso professor e que tudo aquilo que ele for dizer seja inspirado por ti, Senhor. Pai, queremos agradecer pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Aqueles que ainda não entraram, que o teu Santo Espírito possa incomodá-los, Senhor. Que eles venham também aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Ó Pai, uma vez mais, Senhor, abençoa grandemente cada irmão aqui, cada família aqui representada, Senhor. Que hoje possamos aprender um pouco mais daquilo que o professor tem para nos ensinar e que o resto deste dia de sábado seja abençoado na tua companhia, Senhor. É que te pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Ainda no mesmo espírito, Senhor, quero entregar aqui a Jéssica, a filha da nossa querida amada Mana Helena, Pai, que torceu o seu pezinho, Pai. Que o Senhor venha derramar o óleo e a cura sobre o seu pé, que o Senhor venha restaurar. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. E toda a cura vem de ti, Senhor. Entrego também a Melina, que completou mais aniversário ontem, Senhor Jesus. Seja com ela e que todos aqueles que completam mais um ano de vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Coragem, consiga a Amém. palavra. Bom, vamos lá. Ó, o estudo de hoje, esse é o nosso quarto encontro, mas vocês só vão encontrar aí na internet 3 vídeos. Então, na realidade, isso. Porque o primeiro nós acabamos não gravando, né, Estela? Eu estou É, falando isso professor Coragem. justamente porque algumas pessoas estão pedindo. Eu falei, calma, em outro momento, vou combinar com a Estela, nós vamos ver como fazer com isso aí. Bom, nessa viagem que nós estamos fazendo dentro da Bíblia, hoje nós chegamos, né, a Êxodo 25, que é a construção do tabernáculo, do santuário. Nós vimos no último encontro nosso, no sábado, dia 24 de janeiro, hoje é 7 de fevereiro, que a saída do povo hebreu ali das terras do Egito até a Canaã, ou enquanto eles atravessavam até o Sinai, no momento que eles recebem os 10 mandamentos, são significativos, inclusive para o que nós vamos estudar agora, que é o santuário. E eu vou pedir a vocês que deixem, como sempre, a Bíblia aberta, vocês vão marcar todos os versículos, hoje são muitos versículos, e, naturalmente, durante a exposição, dúvida, pergunta, para que nós não tenhamos que acumular essas dúvidas que de alguma forma, possam impedir que você compreenda melhor o tema de hoje. Êxodo 25, versículo 1, vocês vão observar aí que, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. E aí, lá no versículo 8, ele diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Muito bem, então o povo de Deus, quando sai do Egito, eles saíram prontos para caminhar durante um tempo. Claro que a caminhada passou em muito, né? A expectativa, porque faltou fé, murmuravam e não aprenderam a ser dependentes de Deus durante esse período. Mas há um detalhe interessante. Aquelas pessoas viviam em barracas. E agora Deus pede que eles façam também uma barraca para Deus. Só que nós sabemos que Deus é Deus. Mas perceba que aqui nós temos uma cena, um detalhe importante. Quando nós estudamos Gênesis 3,
Nós vimos que em Gênesis 3, e aí eu peço que você volte lá rapidinho a Gênesis capítulo 3, você vai observar que no versículo 23 e 24, conta a história da expulsão de Adão do jardim que ficava numa região chamada Éden, chamado Éden. Então ali ele foi, daquele lugar chamado Éden, ele foi expulso, né? Ou pelo menos do jardim, e ele, segundo a Bíblia, foi lavrar a terra. Ponto. Para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, o versículo 24 vai dizer que Deus colocou querubins. Então haviam pelo menos dois querubins que tomavam conta desse caminho para que não tivesse acesso à árvore. Em Gênesis 3, também nos diz que havia um encontro marcado entre Cristo, é o Deus que caminha pelo jardim, no versículo 8 você vai enxergar isso, passeava pelo jardim e determina um horário aqui chamado viração do dia. Bom, essa viração do dia, quando você estuda um pouco melhor, você vai perceber que é a partir, a partir das 3 horas da tarde. Muito bem. Então, nós temos um Deus que visita, no capítulo 3 de Gênesis. Um Deus que é um Deus pessoal, um Deus que quer ter um contato direto com com seus filhos, com seres inteligentes criados por ele. No capítulo 1, nós vimos que é a imagem e semelhança de Deus. E é Deus que procura o homem. Então, agora em Êxodo 25, depois que o povo sai do deserto, a história continua. Deus procurando o homem. O mesmo Deus de Gênesis 3 se revela no Êxodo 25 pedindo, falou, faça uma habitação para mim. Eu quero habitar em uma barraca. E aí Moisés ouviu isso e no versículo seguinte, no versículo 9, diz assim, ó, olha o que Deus disse para Moisés. Ó, vocês vão fazer um santuário para mim, Moisés, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então, observe, a minha casa, disse Deus, eu vou mostrar para você como é. Nossa, isso é perfeito, isso é lindo, porque o tabernáculo feito na terra é uma réplica, digamos assim, daquele que Moisés viu no céu. E agora, claro que nós vamos ter uma outra coisa, que com o passar do tempo nós vamos entender que foi adicionado, digamos assim, por conta do pecado. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa. Já havia o plano da redenção, o plano da salvação antes do pecado. E, naturalmente, era reservado ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus sabia de todas as coisas. Então, avançando, nós chegamos aqui agora em que Deus chama Moisés e fala para ele fazer o tabernáculo e que vai apresentar para ele os modelos de como vai ser. E é incrível porque já no versículo 10, Deus apresenta a Arca da Aliança. Ó, aqui eu só vou falar o versículo e que móvel é. E, naturalmente você vai marcar na sua Bíblia e vai ver com calma ou vai pegar esse vídeo que vai ficar gravado, a Estela está gravando, justamente para que você possa estudar com calma, porque o tema é grande, talvez eu vou necessitar de gravar mais um vídeo, ou seja, mais uma aula na semana que vem, mais um estudo bíblico, para que para que nós possamos terminar esse conteúdo. Ponto. Primeiro móvel, arca. A casa de Deus tinha no deserto 3 compartimentos. O primeiro compartimento, que era onde o pecador tinha acesso, chamava-se pátio externo. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas figuras. Se for possível, hoje ainda eu mostro essas figuras. Depois do pátio externo, que tinha 2 móveis, o primeiro móvel que eu e você víamos ao entrar no tabernáculo do Senhor era um altar de holocausto, onde se fazia as ofertas, né? As ofertas de sacrifício, de morte de cordeiro, essas coisas. Depois tinha uma pia. E essa pia, ela, claro, tinha água, que era o local onde o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, lavava as mãos e os pés.
Naturalmente, como ele fazia sacrifício, quando ele lavava as mãos, o sangue ficava ali mudando a cor da água, que era limpinha, transparente, mas chegava um momento que ela estava ali, quem sabe, vermelhinha, né, pelo sangue do cordeiro, e por isso tinha que sempre ter esse ritual de fazer essa troca. Mais à frente, quando você, e aí eu e você já não entrávamos mais, nós éramos representados pelo sacerdote, pelo sangue do cordeiro, aí tinha 3 móveis. Do lado direito, uma mesa com pães, e nós tínhamos ali 12 pães. Do lado esquerdo, um candelabro, que é um abajur, com 7 lâmpadas. E na frente, tinha um altar de incenso. Então, tinha altar dentro e altar fora. Dentro chamava altar de incenso, fora de holocausto, que naturalmente eram diferentes um do outro. Então, o primeiro compartimento, lugar, pátio externo. O outro compartimento chamava-se lugar santo. E tinha um lugar mais reservado. Olha, enquanto no pátio externo o pecador poderia ter acesso toda vez que ele quisesse de alguma forma levar seu sacrifício, quem sabe passar ali para pedir um conselho a um sacerdote, fazer uma ou outra petição, então ele teria acesso ao altar de holocaustos, né? A partir dali, ele via a pia, mas ele era representado pelo sacerdote. Agora tem um detalhe: no lugar mais íntimo, no lugar mais reservado, tinha a Arca da Aliança, que você está vendo no versículo 10 do capítulo 25, e no versículo 17 vai citar a tampa dessa arca, que era chamada propiciatório. Então eu tinha 2 móveis no pátio externo, 3 móveis no lugar santo e 2 móveis no lugar santíssimo. Esses 2 móveis unidos formavam a Arca da Aliança com a presença de anjos sobre ela. Então, pega a visão. Quando Deus foi mostrar a sua casa, e aqui tem um detalhe, no lugar santíssimo só entraria o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, o lugar santíssimo era o lugar mais reservado e também o lugar menos frequentado por nós, ou pelo nosso grande representante, vamos dizer assim, que era o sumo sacerdote naquele contexto do deserto, nessa viagem que nós estamos fazendo. Então, enquanto no pátio externo eu poderia chegar tranquilamente, no lugar santo eu era representado, e no lugar santíssimo muito mais ainda. E a representação agora era do sumo sacerdote. E aí nós precisamos lembrar que nos estudos anteriores ou na leitura bíblica que nós fizemos, ou que nós precisamos fazer, nos dias da montagem desse santuário, nós tínhamos 4 sacerdotes e um sumo sacerdote. Os 4 sacerdotes eram os filhos de Arão, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes. Porém, sumo sacerdote só tinha um, e era Arão. E qual era a função de Arão? A função especial de Arão era justamente entrar uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, no lugar santíssimo, para realizar a expiação, ou seja, a limpeza ou a eliminação de todos os pecados que tinham sido enviados lá para dentro, ou seja, para diante da arca e do propiciatório. Então, vamos lá. Deus mostra a sua casa para Israel. E aí, o primeiro móvel, é isso que eu estava falando, nós vamos recuperar agora, em Êxodo 25:10, é a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança foi justamente onde foi colocada as tábuas dos 10 mandamentos. Depois também foi colocado uma cumbuca com maná, e com o passar do tempo, houve um período ali que o povo de Deus quis se rebelar contra o sumo sacerdote Arão e o profeta Moisés, então Deus indicou quem seria a família ou aquele que seria seu sumo sacerdote, e aí foi colocado o cajado de Arão dentro da Arca da Aliança. Mas inicialmente só tinha na Arca da Aliança os 10 mandamentos. Muito bem. Então, o primeiro móvel, a arca, Êxodo 25:10. O segundo móvel que Deus mostrou para Moisés, presta atenção, Moisés viu. O propiciatório está no versículo 17.
Ainda no versículo 25, no capítulo 25, no versículo 23, você tem a mesa de pães. Então, a sequência é essa: Arca da Aliança, propiciatório, pães, a mesa de pães, e depois da mesa de pães, no versículo 31, você tem um candelabro. Então, Deus apresentou essa sequência para Moisés: 10, arca; 17, propiciatório; 23, a mesa de pães; 31, o candelabro. Então, no capítulo 25, esses são os móveis que são apresentados. Aí, quando você vai para o capítulo 27, no versículo 1, fala sobre o altar, que era o altar de holocausto. E no capítulo 30, versículo 1, você tem o altar de incenso. O último dos móveis a ser mostrado para Moisés é justamente o que está no capítulo 30, versículo 18, que é a pia. Então, vou repetir, tá? Até porque quem não anotou, quando pegar o vídeo, vai poder ver essa repetição. No capítulo 25, nós temos o primeiro móvel a ser mostrado, a Arca da Aliança, no versículo 10, o segundo móvel, o propiciatório, no versículo 17, o terceiro móvel, da casa de Deus, está no versículo 23, a mesa de pães, o quarto móvel está no versículo 31, o candelabro. Depois nós vamos para o capítulo 27, é mostrado o altar de holocausto, no versículo 1. No capítulo 30, é mostrado o altar de incenso, no versículo 1, e a pia, no versículo 18. Esses são os 7 móveis da casa de Deus. Ok? Quando Moisés viu isso, eu imagino a alegria que Moisés ficou. Todos vocês que estão aqui poderão perguntar a qualquer momento, como eu já disse, tá? E aí esse Moisés fica nessa felicidade e Deus traz outra mensagem para Moisés, que está no capítulo 31, e eu leio assim o versículo 2. Escuta, hein? O versículo 1 diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Olha, Moisés, você viu aí as coisas? Pois é, eu tenho notícia para lhe dar. Quem vai fazer não é você. Eu chamei a Bezalel. Está no versículo 2 do capítulo 31. E esse menino era da tribo de Judá. Eu preciso que você grave esses detalhes. Então, Bezalel era de Judá. No versículo 8, Deus indica uma outra pessoa, seu nome Aholiabe. E Aholiabe era da tribo de Dan. Então, aqui eu tenho um escolhido de Judá e um escolhido de Dan. No futuro, nós vamos saber por que eu estou destacando isso, tá? Enquanto Bezalel ele foi cheio do Espírito Santo, juntamente com Aholiabe, outras pessoas que estavam disponíveis, se colocaram à disposição do Espírito Santo, também receberam o dom para trabalhar com os instrumentos e o material, a melhor palavra, o material disponível e selecionado por Deus para fazer todas essas coisas. Na frente nós vamos ver. Então, presta atenção. Deus mostrou para Moisés, mas quem ia fazer a Bezalel e a Aholiabe. Aqui há um profundo senso de humildade da parte de Moisés, porque ele viu, mas não foi ele que teve a responsabilidade de fazer. E Moisés é mestre nessa situação de entender os desígnios e o poder do maravilhoso Deus. O que aconteceu? Na Bíblia, nós que gostamos de estudar sobre o Espírito Santo, a primeira manifestação, nós não temos dúvida que Enoque foi cheio do Espírito, Matusalém foi cheio do Espírito, Adão cheio do Espírito Santo, e muitos outros homens, Abel, Sete, foram cheios do Espírito Santo. Mas Abraão, Jacó, Isaac, todos antes desse Bezalel e Aholiabe, foram cheios do Espírito. Agora, a primeira vez que a Bíblia cita que alguém recebeu um dom especial, com isso, a Bíblia não está dizendo que os outros não receberam, tá, gente? Mas é a primeira citação justamente para pessoas que iam ter a responsabilidade de construir a casa de Deus. E isso é maravilhoso. Então, Bezalel e Aholiabe, no capítulo 36, versículo 1, diz assim, ó: O Senhor deu sabedoria a esses dois rapazes, capítulo 36, versículo 1, e todo homem sabe de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para fazer todo o serviço do santuário. E aí no versículo 2 diz: Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todos os homens, e o coração se moveu, e eles receberam a oferta que
tinha sido alçada para que eles pudessem fazer a casa do Senhor. E aí nós vamos ver que sequência foi que Bezalel utilizou para fazer isso, a partir do capítulo 37. Qual foi o primeiro móvel que Bezalel fez? No versículo 1 diz que foi a arca. Eu estou lendo o capítulo 37. Então, Deus mostrou a arca primeiro, Bezalel fez a arca primeiro também. No versículo 6, desculpa, do capítulo 37, Bezalel fez o propiciatório. Lembra? No capítulo 25, Deus mostra o propiciatório, então Bezalel fez o propiciatório. No capítulo 37, versículo 10, Bezalel vai fazer a mesa de pães. Então vocês vão observar que conforme Deus mostrou, Bezalel fez arca, propiciatório, mesa de pães. Versículo 17, ele fez o candelabro. Versículo 25, ele faz o altar de incenso. No capítulo 38, versículo 1, Bezalel faz o altar de holocausto. E no versículo 8, ele faz a pia. Olha que coisa impressionante. Bezalel entendeu, até porque, como nós vimos, estava cheio do Espírito Santo, a importância de fazer as coisas exatamente como Moisés viu. Detalhe, quem viu foi Moisés. Bezalel recebe de Moisés a informação e vai confeccionar, cheio do Espírito Santo, conforme aquilo que Deus mostrou a Moisés. Bom, então aqui nós temos a sequência que foi apresentada, a sequência que foi desenvolvido esse trabalho, e no capítulo 38 nós temos uma informação interessante no versículo 22 e 23. E eu leio assim, capítulo 38. Fez, pois, Bezalel, e aí descreve, né, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, versículo 23 diz assim, e com ele, eu estou lendo o capítulo 38 de Êxodo, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, em engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura e carmesim, linho fino. Gente, que coisa! Percebe? Tanto um quanto o outro tiveram cuidado de fazer exatamente como Deus determinou. Só que eles não viram. Eles foram conduzidos pelo espírito de profecia dado a Moisés, que no caso Moisés viu, e eles tiveram cuidado de ser fiel àquilo que Moisés passou de informações para ele. Esses homens, dotados com o Espírito Santo do Senhor, tiveram cuidado de fazer exatamente como Deus pediu. E aqui eu destaco algumas coisas que vocês precisam guardar para que nós possamos estudar no Apocalipse. No versículo 23 diz que eles trabalhavam com azul, púrpura e carmesim e branco, que é o linho. Essas coisas aparecerão lá em Apocalipse 17, mostrando que, a partir de determinado momento da história da humanidade, após o judaísmo e com o início do cristianismo, uma contrafação se levantaria dentro do cristianismo para tentar, de alguma forma, enganar o povo de Deus durante muito tempo. Então, perceba que esses detalhes que nós estamos estudando no livro de Êxodo serão necessários para estudar o Apocalipse e o livro de Daniel, que é o nosso objetivo, é encerrar o nosso estudo aqui em Apocalipse 22. Muito bem. Quando eu vou agora para o capítulo 39, observe que eu só estou destacando os pontos para que nós possamos avançar. No capítulo 39, nós vamos perceber, no versículo 1, que eles fizeram também vestes, eles trabalharam, de novo se repete, em linho azul, púrpura e carmesim. Eles fizeram vestes santas para Arão, conforme Deus tinha ordenado. Na sequência, nós vamos ver que eles trabalharam com ouro, com azul, com púrpura, carmesim, linho finos, ou linho fino torcido. E aqui na sequência você vai encontrar todo o material com que esses homens trabalharam.
Então, aqui é como se fosse um relatório final, uma descrição daquilo que eles estavam fazendo. Eles fizeram, era necessário trabalhar com madeira, tá? E todo o tabernáculo foi é, completamente construído justamente conforme as orientações de Deus. E aqui tem um detalhe interessante, são os versículos 42 e 43. Presta atenção. Deus falou com Moisés, mas não foi Moisés que fez esse trabalho. Em nossos dias, imagine se você for selecionado para fazer alguma atividade na igreja. E aí, na sua congregação, você é escolhido para uma determinada função, e no ano seguinte você não fica naquela função. E será que você teria a mesma humildade de Moisés de chamar os novos diretores e passar todas as informações para você dizer, sabe de uma coisa? Eu já não estou lá, eu não vou mais nem voltar lá. Já não é responsabilidade minha. E lavar as mãos? Vocês vão observar que com Moisés não aconteceu isso. Moisés entendeu a importância do santuário e ele pessoalmente diz no versículo 42 assim, ó, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Percebe? Moisés entendeu que aquilo era extremamente importante. E quando terminou a obra, eu fico imaginando o nosso irmão Moisés agora. Claro que naquela época não tinha metro, fita para você medir as coisas, mas ele foi lá e olhou os detalhes, olhou para a arca, viu o tamanho, viu as medidas, viu a forma como foi feita, tudo direitinho, falou: Isso é bom. Depois Moisés foi, se preocupou com o propiciatório, olhou os querubins, viu que eles estavam ali conforme Deus tinha determinado, que ele viu, quem viu foi Moisés. E ele falou: é bom. E aí ele viu a mesa de pães, viu o candelabro. Na sequência com que Deus apresentou, Moisés identificou que tudo estava de acordo à obra de Deus. E quando ele percebeu isso, ele abençoou aqueles rapazes e, naturalmente, entendeu que tudo estava conforme a vontade de Deus e assim ele abençoou tanto o trabalho como aqueles que fizeram o trabalho de Deus. É interessante porque Moisés, como eu disse, ele se apresenta aqui para a gente como um modelo a ser seguido, justamente um modelo de humildade de alguém que percebeu que estava diante de algo muito grande e que ele precisava pessoalmente, uma vez que ele foi, ele acompanhou todo esse processo, porque ele viu, então ele fez questão de acompanhar, ele fez questão de revisar para ver se tudo estava conforme que Deus tinha determinado. Nós precisamos ter esse mesmo espírito. Aqueles homens que ouviram de Moisés foram homens cheios do Espírito Santo, eram humildes, apesar de talentosos, como vocês viram aí, está escrito. E agora a casa do Senhor está pronta. E aí vai ter inauguração, enfim, e todo o ritual de para ungir e um ritual para iniciar o processo desse momento em que nós iríamos, em que nossos irmãos no deserto tiveram a oportunidade de iniciar as atividades na casa do Senhor. Muito bem, eu vou entrar aqui no meu computador rapidamente, Stella, para que eu possa mostrar como é, né, uma imagem, para que vocês observem aí. Eu vou entrar aqui rapidinho, só um minuto. E a partir daí eu vou mostrar para vocês a imagem do santuário. O que seria, né? Bom, Estela, eu entrei aí no notebook. Coloca como anfitrião para eu apresentar essa imagem, por favor. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo.
Bom, essa é a imagem do santuário, como mais ou menos seria. Então, você vai ter aqui, ó, só para que vocês possam observar. Lembrando que dúvida, vamos perguntar na hora, tá? Então, nós temos aqui esse, observe bem, essa figura, se você possível, vira seu celular para que fique mais amplo, né? Vou tentar aumentar aqui, ampliar um pouco. Pronto. Essa primeira figura que nós estamos vendo aqui é o altar de holocausto. Mais à frente, nós temos a pia, onde ficava a água. O santuário de Deus, ele tinha 3 cortinas de acesso. A primeira cortina é essa daqui. Então, o povo acampava ao redor e aqui era a entrada para o santuário. Se você buscar na tradição judaica, tudo bem que é uma tradição tardia, mas diz que essa cortina era chamada de caminho. Então, a primeira cortina, essa daqui, ó, eles chamavam de caminho. Bom, então eu entrava pelo caminho e tinha acesso ao altar de holocausto. Aqui onde era sacrificado cordeiros, etc. Mais à frente eu tinha a pia. Todo esse espaço aqui é chamado de pátio externo. Bom, aí eu tenho outra cortina, a segunda cortina de acesso. Essa cortina é chamada de verdade. Tradição tardia, verdade, mas é assim que eles identificavam. Então, a primeira cortina eu chamava de caminho, a segunda cortina eu chamava de verdade. E o que tinha dentro dessa cortina? Do lado direito, tá vendo o sacerdote aqui, o sumo sacerdote? Do lado direito, eu tinha uma mesa de pães. Essa mesa de pães tinha 12 pães. E esses pães só eram trocados no sábado pela manhã. Ok? Muito bem. Do lado esquerdo, eu tinha um candelabro. E esse candelabro tinha 7 lâmpadas. Tá vendo? Ó? Então, essas lâmpadas precisavam ficar acesas durante todo o tempo. Ok? Então, eu tinha de forma contínua, eu tinha aqui o sacrifício, que era providenciado pelo próprio santuário. Então, 9 horas da manhã, eu tinha um cordeiro sendo sacrificado, ele ficava aqui sobre o altar, queimando sobre as brasas, até as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é viração do dia, lembra de Gênesis 3? Então, às 3 horas da tarde, outro cordeiro era colocado aqui e ele ficava queimando até 9 da manhã. Então, as brasas aqui não, e o fogo não podia apagar. E sempre tinha o sacrifício sendo feito pela manhã e pela tarde. Para aqueles que não tinham condições de levar nada, para aqueles que... Estela levantou a mão. Eu só estou a levantar a mão para perceber aqui os nossos queridos amados irmãos se eles estão a entender alguma coisa ou se têm dúvida. Ou o professor é bom, ou o professor é mau mesmo. Não está explicando, ninguém está entendendo nada, ninguém quer Porque perguntar, né? podem não estar a entender nada. O quê? Uma pia de bronze levavam animais. Por que os animais? Por que tínhamos que lavar? Por que o sacerdote estava ali? Vocês não têm essas dúvidas? Ou já perceberam, já entenderam o que é que o santuário, para que é que significa o santuário? Mas por que é que Deus tinha que vir aqui a este mundo e construir um santuário, a casa dele? Vocês não têm dúvidas, meus queridos amados irmãos? Se não tiverem, professor Coragem, glória a Deus, vamos avançar, amém? Vamos. Então, aqui sobre a mesa dos pães, tinham 12 pães. E do lado esquerdo do sacerdote, do sumo sacerdote, você tinha as lâmpadas. Lembrando que no pátio externo, você tinha que, você pessoalmente entrava pelo caminho e fazia, não era o sacerdote que sacrificava, não, era você. Você chegava, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava ao cordeiro o seu pecado. Depois o
o sacerdote entregava o cutelo, você cortava o pescoço do animal e ele era sacrificado. Um pouco desse sangue era colocado numa cumbuca e o sacerdote que ia te representar agora com o sangue do cordeiro, ele lavava as mãos e os pés aqui e entrava na porta ou na cortina verdade para ter acesso ao altar de incenso, que é esse aqui, ó. Então, no altar de incenso, ele colocava, lançava um pouco de sangue sobre as pontas do altar e também ali em algum momento do altar, e essa fumaça, que também era contínua, ou deveria ser, passava para a última parte do tabernáculo. Então, essa cortina bonita aqui chama-se vida, ou tradicionalmente, eu repito, você vai encontrar isso na internet. Tradição judaica tardia aponta como a primeira cortina é chamada caminho, a segunda cortina é verdade, a terceira vida. E aqui na última cortina você tem o lugar santíssimo, não poderia entrar no lugar santíssimo só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Para o quê? Para com o sangue do bode, que era o bode ofertado ao Senhor, fazer assim a limpeza completa, ou extirpar, eliminar, expiar os pecados de Israel. Lembrando que pecador, ele estava o tempo todo, ou aquele que precisava, né, confessar o seu pecado, ele sempre ia até o santuário e ele tinha um cuidado de levar a sua oferta para fazer o sacrifício, tá bom? Isso é importante que vocês percebam. Bom, aqui em casa eu tenho internet do celular diferente do computador. Parece que a conexão do computador caiu, mas assim que voltar eu volto a postar a imagem. Então, essa é a casa do Senhor. Nós temos ali a cortina que dá acesso ao pátio externo, uma cortina que dá acesso ao lugar santo e uma cortina que dá acesso ao lugar santíssimo. Essa casa é mostrada a Moisés. Moisés viu essa casa e assim ele procurou fazer exatamente como Deus pediu que fizesse. Não ele, Moisés, mas sim aqueles dois homens separados pelo Espírito Santo para fazer essa obra maravilhosa que todos nós hoje temos, claro, como na Bíblia, como referência, porque esse, como eu disse, é justamente o plano da redenção de Deus. Bom, depois eu explico mais, né, porque a ideia hoje é justamente a gente observar esses detalhes aqui, mas naturalmente, na próxima aula, nós vamos entender os detalhes de cada uma, o que significa cada uma dessas coisas. Bom, eu quero voltar a apresentar a imagem só para mostrar um detalhe aqui para vocês. Então, pronto. Nessa imagem que vocês estão vendo, ela voltou agora à tela de vocês. Então, nós temos aqui Moisés teve esse cuidado. Naturalmente, ele percebeu a importância de tudo isso. Nós vamos compreender por que Moisés ficou muito claro na cabeça de Moisés tudo isso e o porquê de todo o cuidado. Então, o que acontece? Nós temos nessa sequência aqui dos móveis, você pode ver, ó. Primeiro, altar, pia, mesa de pães, incenso, candelabro, propiciatório com os anjos, percebe? E abaixo a Arca da Aliança. Olha só, aqui tem um detalhe interessante. Eu sou pecador. Então, qual era a minha rotina? Pequei, naturalmente Deus pretendia que nós não pecássemos, eu sei que você sabe disso, mas eu pequei, saí da minha barraquinha, que fica em algum lugar por aqui, e venho com um cordeirinho. Se eu tenho condições de comprar um cordeiro, tenho meu cordeirinho ali, né? Passo pelo caminho e chego aqui, o sacerdote vem ao meu encontro, e aí ele aguarda que eu coloque de forma respeitosa. Todo sacrifício era muito solene, presta atenção. Então,
Que horas que eu podia fazer o sacrifício? Momento que o santuário estivesse disponível. Aí tem outro detalhe interessante. Essa oferta, esse sacrifício das 9 da manhã e das 15 horas da tarde, ou seja, na viração do dia, era um ritual contínuo. Meu coragem, pecador, que estou aqui, eu moro aqui, independente desse contínuo, que esse contínuo aqui era também para aqueles que não tinham condições. Mas eu tenho condições, eu pequei, falei mal de Estela, isso é pecado, não podia ter feito isso. Vim aqui, cheguei no santuário, passei pela porta caminho, pela cortina, encontro com o sacerdote que está de plantão ali, um dos filhos de Eli. Eu confesso o meu pecado, só quem ouve o meu pecado é o Cordeiro, isso é importante. E aí vem Eleazar e fala: pronto, irmão Coragem, eu pronto, Eleazar, ele toma aqui a faca. Eu corto o pescoço do cordeirinho, e aí Eleazar pega esse cordeirinho morto, com o seu sangue derramado, ele é sacrificado aqui sobre o altar de holocausto. Eleazar, nesse modelo que eu estou tentando colocá-los para viajar comigo dentro dessa história, que é muito importante para a nossa salvação, nós vamos entender na próxima aula, nós vamos entender o que cada móvel representa. Então, o sangue era colocado, o sangue do cordeirinho era colocado na cumbuca, Eleazar vinha aqui, lavava o excesso, tinha que se limpar as mãos e os pés, mais à frente vocês vão ver que eles trabalhavam descalços, e aí ele entrava no lugar santo. E aqui nós temos um detalhe. Agora, eu, Coragem, estou aqui, lembra? Eu já confessei o meu pecado, Estela. Quando eu confesso o meu pecado, o que acontece comigo, Lena? Eu entendo que o Cordeiro morre no meu lugar, então eu já estou perdoado. Olha que bênção. Assim como hoje você peca, você ajoelha, pede perdão a Deus, você já sai da oração perdoado, a mesma coisa era aqui. Agora tem um detalhe. Esse pecado, presta atenção, eu confessei. Então, simbolicamente, o meu pecado passou para o Cordeiro. Olha o Cordeirinho que morreu em meu lugar. Eu falei mal de Estela, lembra? Quem tinha que morrer sou eu. Eu que pequei. Mas aí Deus providenciou um substituto. Perdão, Senhor. A palavra de Deus revelou quem é o substituto. Porque já tinha sido antes do pecado, antes da criação do mundo. Nada passa. Deus sabe de todas as coisas. Então, esse cordeiro morre no meu lugar. E aí, no sangue do cordeiro, o meu pecado passou para o cordeirinho, na época em que isso acontecia. Então, agora eu estou entrando no lugar santo, passando pela porta verdade, sendo representado pelo sangue do cordeiro e pelo sacerdote, que é o meu representante, porque agora eu já não entro mais. Eu não tenho acesso. Nessa viagem que nós estamos fazendo aqui nos dias de Êxodo, eu não teria como pecador acesso ao lugar santo. Só quem poderia entrar no lugar santo são os levitas descendentes, e aí nós vamos descobrir isso mais à frente, né? Que os levitas, eles tinham responsabilidades específicas, mas a família de Arão é que poderia entrar no lugar santo, que era a família de sacerdotes. E aí o que acontece agora? Quando ele entra aqui, ele carrega o sangue. Nesse sangue estão os meus pecados. Lembra? Eu já estou voltando para casa. Por quê? Porque já foi passado para frente. E aí agora o sangue é lançado sobre a cortina, chamado vida. Então agora eu não consegui entrar no lugar santo, não tinha autorização para isso. O sacerdote, ele que me representa, ele joga os meus pecados nas cortinas da antecedente ao lugar santíssimo. Ou seja, a cortina que divide o santo do santíssimo. Então, durante um ano todo, todas as confissões, todos os pecados, todos os pecadores tinham a mesma rotina. Então, eu voltei para casa perdoado. Mas os meus pecados estão lançados sobre a cortina, sobre o santuário. Então, observe, eu pequei, confessei, voltei perdoado. Mas esse procedimento de perdão,
vai chegar até o dia 10 do sétimo mês. Então, observe, no sacrifício, ele já volta recebendo essa justiça dada por Deus. Agora, em algum momento, todos esses pecados, ou todo esse sangue que é lançado sobre a cortina, precisa ser completamente expiado. E é isso que nós vamos descobrir lá na frente. Quem sabe aí pelo mais 2 sábados, não sei. Nós vamos seguir justamente a sequência do que o Espírito Santo nos conduz. Então, não esqueça, ninguém confessava pecado para outra pessoa. Percebeu? A confissão era para o cordeiro. Eu chegava no ouvido do cordeiro e falava. E o cordeiro não ia, como diz no Brasil, dar na língua nos dentes, né? Falar para outra pessoa. Ele morria pelos meus pecados confessados no ouvido dele. E o ritual era esse. Então, o sacerdote molhava suas mãos naquela cumbuquinha, depois de colocar um pouquinho sobre o altar de incenso, e lançava sobre as cortinas do santuário. E claro que, com o passar do tempo, era sangue mais sangue, sangue mais sangue. E também é por isso, porque o sangue não deixa um bom cheiro, né? É por isso que nós tínhamos o incenso. E, naturalmente, o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha um cheiro suave. Olha que lindo isso. Então, outra coisa que eu preciso que vocês compreendam é que essa cortina aqui, ela, quando ela estava, ou quando o santuário estava funcionando, o sol não clareava aqui dentro. Quem clareava aqui dentro era aqui, ó, o candelabro, a luz do candelabro. Vocês vão aprender mais à frente que no lugar santíssimo havia manifestação da glória de Deus em uma luz sobrenatural, divina, chamada Shekinah, que era o suficiente também para deixar claro o ambiente da casa do Senhor. Então, guarde essa informação. A casa de Deus, 3 partes: pátio externo, lugar santo, lugar santíssimo. Esses compartimentos eram divididos por cortinas. Então, o pecador habitava ao redor do santuário, a determinada distância. E era uma organização que nós vamos aprender na semana que vem. E aqui eu tinha a cortina, que a tradição tardia judaica diz que chamava caminho, uma outra cortina chamada verdade, e a terceira cortina chamada vida. E a casa de Deus tinha 7 móveis: lugar santíssimo, santo e pátio externo. Deus apresenta para Moisés o caminho feito por Jesus. Olha que coisa interessante. Então, Jesus sai do Santíssimo, da presença do Pai, para vir morrer por mim e por você no pátio externo, no altar de holocausto. Enquanto eu, pecador, Estela, faço o caminho diferente. A propósito, lembra de Gênesis 3? Quem foi procurar o homem? Jesus. Adão, onde está? Aqui é a mesma coisa. Deus Cristo vem do céu para encontrar comigo, que nem no altar de sacrifício eu estava fora. Então ele vem, ele me chama para esse encontro, e agora eu, pecador, faço o caminho de volta para o Éden. Tu observou que lá no caminho da árvore da vida ficou 2 querubins tomando conta? A mesma coisa ocorre aqui. Para eu chegar num lugar santíssimo, não pudesse, naquela época não podia só o sumo sacerdote, eu tinha que passar pelo sacrifício, pela água, comer do pão, viver da luz, ter uma vida de incenso e depois ter acesso aos querubins, que é a presença de Deus. Então, quando Adão é expulso do céu, quando Adão é expulso do jardim do Éden, 2 querubins ficam guardando o caminho da árvore da vida. O nosso retorno para casa passa também justamente pelo mesmo processo que Adão, lamentavelmente, perdeu. Então, Cristo vem me buscar, como foi buscar Adão, e ele me leva de volta à presença de Deus, ou seja, ao trono de Deus. E é isso que o santuário significa para nós. Grava a informação. Eu chamo o santuário de GPS, Grande Plano da Salvação. Foi mostrado, apresentado em Gênesis 3, e agora de forma bem pedagógica, os móveis, tudo direitinho, em Êxodo 25. Naturalmente, nós só apresentamos esses móveis
E vamos, com o passar do tempo, compreender a beleza de cada uma dessas coisas e entender o porquê que o nosso irmão Moisés teve o cuidado de medir, de olhar, de verificar antes de abençoar, para saber se tudo estava de acordo com a vontade do Pai. Outro detalhe, como eu disse para vocês, no santuário tudo era contínuo. Tinha sacerdote de forma contínua, o sumo sacerdote estava sempre ali, tinha altar de sacrifício com cordeiro, a pia com água estava sempre lá, os pães sempre lá, as luzes sempre acesas, o altar de incenso sempre disponível e o, o lugar santíssimo com a arca e o propiciatório também. E agora eu quero finalizar o estudo de hoje, até para que vocês possam perguntar, se for o caso, contando uma história para vocês. Quando eu ainda não pude visitar Estela. Outro dia nós quase deu certo a minha ida à Inglaterra, o batismo de João e Melinha. Não foi possível. Mas se algum dia eu for, e eu espero em Deus que isso ocorra, que eu tenha a oportunidade de abraçá-los, visitá-los, se eu chegar na casa de Estela, olha só que eu e Estela somos amigos. Nós não tivemos o contato físico pessoal, né? Mas nós estamos todos aí nas lives, na sala 57, na sala do pastor Ivo, enfim. Aqui nos estudos, em outros estudos, nós criamos uma amizade muito saudável. E é um amor de verdade que nós temos um pelo outro. Se eu chegar na casa de Estela, Estela vai me atender na sala. Ó, coragem, eu vou chegar ali na sala tal. Se fosse no Brasil, Estela, e na Bahia, independente da pessoa ter intimidade ou não, quando ele chega na casa do outro, normalmente ele vai para a cozinha, para ali, para lanchar, fazer alguma coisa. Isso não é comum na Europa em nenhum lugar. Pelo menos que eu saiba, não. As pessoas te recebem na porta. E muitas vezes, se você for muito amigo, você entra e fica na sala de estar. E por que eu estou falando isso? Porque jamais alguém vai entrar no seu quarto. O quarto é o lugar mais íntimo da casa. Normalmente ele é reservado para você e seu esposo, e com acesso aos filhos. Mas mesmo um parente chegado seu não vai no seu quarto. E por que eu estou dizendo isso? Vocês observaram um detalhe interessante aqui na casa de Deus? Quando Deus ele vai revelar a sua casa para Moisés, quando ele vai mostrar a sua casa para Moisés, ele mostra primeiro a sua intimidade, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez ao ano. Você está percebendo aqui que quando Deus faz isso, ele está dizendo para mim e para você que ele quer que nós sejamos íntimos dele? Filho, venha para minha casa, mas eu não quero que você fique no pátio. Eu não quero que você fique no lugar santo. Eu já quero você aqui dentro do lugar santíssimo. E aqui tem outro detalhe interessante. Quando Deus apresentou, quando o Deus Jesus, né? Eu estou falando de Cristo. Quando Cristo apresentou para Moisés todo o tabernáculo, ele apresenta o lugar santíssimo, propiciatório e arca e propiciatório, faz uma referência a Gênesis 3. Volta para casa, filho. Volta para a minha intimidade. E você vai perceber isso nos horários do sacrifício dos cordeiros. Na viração do dia tinha um sacrifício de cordeiro. E aqui tem outra coisa para dizer para você. Deus nos quer próximo a Ele. Quem sentiu saudade não somos nós. Adão pecou e se escondeu. Jesus procurou Adão. Os hebreus saíram do Egito e Jesus de novo procura os hebreus. Faça uma casa para mim, eu quero habitar entre vocês. Percebe como esse Deus apresenta para a gente o grande plano da salvação e quer nos trazer de volta para casa? Lá em Gênesis 3, 2 querubins. Êxodo 25, 2 querubins. Gênesis 3, Jesus procura o homem. Êxodo 25, Jesus procura o homem. Gênesis 3, sacrifício, às 3 horas da tarde. Êxodo 25 também vai ter sacrifício às 3 horas da tarde, na viração do dia. Gênesis 3, a confissão é feita a Cristo. Êxodo 25, a confissão é feita ao Cordeiro. Gênesis 3, os nossos pais estão dentro, e claro, eles estão saindo da presença de Cristo. Nós poderíamos dizer que naquele momento eles estavam deixando o lugar santíssimo do santuário, porque ali tinha anjos, teve sacrifício, tinha a presença de Cristo. Por que teve sacrifício? Porque teve pecado. Teve juízo, teve as fases do juízo da Bíblia que nós já estudamos, investigação, comprovação e execução.
Aqui nós temos os filhos descendentes de Adão voltando para casa. Nesse primeiro momento, sendo representado por esses símbolos que são significativos, nós vamos saber na semana que vem o que cada um, sobre quem cada um vai falar. Acorda. Nós precisamos, urgente, receber essas bênçãos e entender que Deus nos quer perto dele, na sua intimidade. É por isso que ele vai apresentar, em primeiro lugar, Santíssimo, de onde saía todas as ordenanças de Deus para Moisés, para que o povo conhecesse melhor a vontade de Deus. E aí eu quero te fazer viajar comigo ao deserto. Lembra no deserto, quando Jesus estava ali, 40 dias e 40 noites, se preparando, recebendo o Espírito Santo para começar o seu ministério público? Pois é, no deserto a primeira tentação é justamente sobre o apetite. E aí você vai lembrar de Êxodo, Gênesis 3. Nossa mãe cai na tentação do apetite. Então agora a serpente, que é esse anjo que se rebelou contra Deus, chega para Cristo e diz: Ei, menino, você já terminou o jejum. Você não disse que é Deus? Se você for Deus, transforma essas pedras em pães e coma. E Jesus responde uma frase que quem estuda o santuário sabe o significado profundo dessa frase. Jesus diz, conforme está escrito na Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Você vai encontrar isso no Velho Testamento. O próprio Jesus falando para que Moisés escrevesse isso para o povo de Deus. E eu entendo aqui uma coisa interessante. Você parou para pensar, Estela, que primeiro ele mostra a sua intimidade, depois a mesa de pães? 12 pães pode ser uma referência de 12 meses que Deus te sustenta. Assim como as 7 lâmpadas pode ser uma referência aos 7 dias da semana que Deus te ilumina. Então Jesus respondeu baseado na sequência que o santuário foi apresentado para Moisés. Ele disse: Ei, Satanás, não só de pão viverá o homem, mesa de pães, mas de toda a palavra que sai do lugar santíssimo, da boca de Deus. Deus abençoe vocês, para que nós entendamos a profundidade que é estudar esse GPS, esse grande plano da salvação, que foi apresentado de forma muito simples, muito tranquila, muito profunda, muito pedagógica, que é o santuário que foi erguido, erigido no deserto. Que Deus abençoe sua vida. Se ninguém tem mais nenhuma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa, se não tem, perguntar o que comentar aí, conforme Estela vai informando, eu oro e nós encerramos o nosso estudo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não entendeu alguma parte, etc. Estela, o povo está muito calado. O povo hoje está muito calminho, não sei se é do frio, se é do calor, se é da chuva. Mas Eu obrigada sou pela sua suspeito. coragem. Eu já ouvi esse estudo e então estou só a fazer uma recapitulação, mas é como se tivesse ouvido pela primeira vez, exatamente igual. E não deixa dúvidas. O plano da salvação foi muito, muito bem explicado pelo professor. E existe até o outro vídeo que o professor fez na altura. Sim. Então eu não tenho nenhuma dúvida. Mas acho que, recapitulando, vendo o vídeo, acho que não vai deixar nenhuma dúvida para os irmãos. Ok, então fica o conselho para que veja o vídeo outra vez. E na semana que vem, não perca a sequência, que aí nós vamos saber o que que representa cada um desses móveis, e enfim, outras coisas que nós não tivemos condições de falar hoje. Tá bom? Já pode orar, Amém. Estela? Sim, sim, sim. Para que cada um de nós, se pecar, corra para o santuário para confessar os seus pecados, não é? Oremos. Querido Deus Pai, Deus Filho, muito obrigada, Pai, pela tua palavra que tem nos iluminado, que tem aberto o nosso entendimento, Senhor Jesus. Pai, peço uma bênção especial sobre a vida do Mano Coragem e a sua família, que o Senhor possa continuar a usá-lo para nos ensinar e a nós que estamos aprendendo, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos ter mais intimidade consigo
e conhecer quem é este Deus, quem é este Jesus, que nós iremos habitar com Ele, Senhor Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, que nos impulsionou a estar aqui. Também peço uma bênção especial para cada irmã, cada irmão que deixou os seus afazeres para estar aqui aprendendo, Senhor. Dê-nos um sábado abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Que Deus abençoe. Bom sábado a todos. Que Bem, possamos. feliz sábado a todos. Tchau, tchau. Amém. Obrigada igualmente. Depois eu Obrigada. ligo mais na tela, porque eu vou querer tudo para eu recapitular. Faz favor. Amém. 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 Amém, mana Disney. Tenha um sábado abençoado em nome de Jesus, amém? Bom dia, irmã Stella. Bom dia, mana Eu, Emília. eu entrei no fim, quase já no fim. Também gostaria que me mandasse o vídeo para eu poder. Amém. Tá, obrigada. Amém. Feliz Deus sábado. abençoe. Feliz sábado, minha querida. Feliz sábado. Vamos editar e depois iremos enviar, amém? Ok, obrigada. Beijo, família. Beijo, Beijo, beijo. beijo.